Elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, se estamos com o Senhor, Ele nos ajuda a não vacilar. A vontade de Deus é boa e perfeita, gente. É muito boa, é muito perfeita. A vontade de Deus não é que você sofra. A vontade de Deus não é que você viva enfermo, viva sofrendo. Nossa felicidade está em Cristo, não está nas pessoas. A nossa felicidade não está no dinheiro. A nossa felicidade está em Cristo, a nossa alegria. Quando você descobrir, quando você amar a Cristo de todo o coração, você vai ser feliz, você vai ser feliz. E precisamos ter esse relacionamento com Deus, esse relacionamento com Cristo, e seremos felizes nesse mundo onde as pessoas estão todos os dias sofrendo, magoando umas às outras. O Santo de Deus venha consolar, que o Espírito Santo de Deus venha abraçar você que está triste, desanimado. Abençoa as famílias, Jesus, abençoa a nossa família, Senhor. Ó Deus querido, Deus de poder, eu te apresento aqueles que estão enfermos, hospitais, Jesus. Ó Senhor, Tu és o Deus da saúde, Jesus. Dá saúde aos enfermos. Abre porta onde não há porta, abre caminhos onde não há caminhos. Vai na frente, Jesus, limpando o caminho. Limpa, Senhor, o caminho dessas vidas, dos filhos, Senhor, dessas vidas. Limpa o caminho, vai tirando as pedras de tropeço. Vai tirando, Senhor, aquelas pessoas que vêm para fazer essas pessoas caírem. Deus Altíssimo e Poderoso, abençoa, Pai, as nações, abençoa os governantes. Oh Deus querido, Deus de você, abençoa, Senhor. Essas pessoas que usam o Teu nome, Senhor, meu Deus e meu Pai amado, para enganar os outros. Ah, Senhor, Tua palavra diz que ninguém fica de engano na Tua presença. Bom dia, Malu Ferreira, bom dia a todos que estão chegando. Oh, Senhor, quantos enganadores estão usando o Teu nome. Ah, Senhor da glória, para enganar essas mulheres, para enganar, Senhor, meu Deus e meu Pai amado, os órfãos, as viúvas. Mas o Senhor é Deus. O Senhor é Deus para tirar todo engano, Pai. Porque o Senhor tem compromisso com a Tua palavra. O Senhor tem compromisso com a Tua palavra, Pai. E aquele que está de engano não fica de pé. Não fica na Tua presença, Senhor Jesus. E nós precisamos de pessoas que não nos enganem. Nós estamos precisando de pessoas cheias do Espírito Santo. Nós estamos precisando, Senhor, de pessoas segundo o Teu coração para nos ajudar, Senhor, para ajudar essas vidas que estão precisando tanto do Senhor. Oh Deus Santo, Deus de poder, nesse momento, manifesta Teu poder, Tua glória, Tua graça. Manifesta, Senhor, o Teu querer que é bom. O Teu querer que é bom, Senhor. Tu és o bom pastor e cuida das ovelhas. Ah, Senhor, cuida das ovelhas que estão aqui. Cuida das ovelhas que estão afastadas do Teu caminho. Jesus vai em busca, Senhor, das ovelhas perdidas. Vai em busca, Senhor amado, das ovelhas que estão afastadas do Teu caminho, Senhor. Oh Deus, nesse momento, venha desfazer as obras do mal, Senhor. Oh, Senhor Jesus amado, vai desfazendo toda oração contra a minha vida, vai desfazendo toda oração contra essas famílias, vai desfazendo, Jesus amado, toda oração contra, toda obra de feitiçaria, de encantamento. Oh, Deus querido, meu Deus amado, desfaz em nome de Jesus, que toda casta de demônios que tem lutado contra essas vidas, contra essas famílias, contra a minha vida, saia em nome de Jesus, esse poderoso nome de Jesus. Senhor da glória, nesse momento, Pai, levanta homens e mulheres segundo o Teu coração, levanta pessoas, Senhor, verdadeiramente, Pai, oh Deus querido, com amor a vidas, Pai, oh Senhor da glória, liberta, Pai, quebra os encantamentos, Senhor, meu Deus e meu Pai amado, que leva essas vidas a viverem no engano, serem dirigidas por lobos, Pai, oh Deus querido, Deus de poder, mas nós somos aquele que oramos e clamamos, e o Senhor é bom pastor. Deus, Senhor, arranca essa ovelha da mão desse lobo, arranca essas ovelhas da mão desses lobos, arranca, Jesus amado, porque o Senhor deu a própria vida. Oh, Jesus amado, não foi para nós sermos dirigidos por lobos, mas para nós sermos dirigidos pelo Teu Espírito Santo. A palavra de Deus está em 1ª Epístola de João,
capítulo 2, versículo 18. Senhor Deus, né, Espírito Santo de Deus, como todos os dias eu oro, Pai, que eu não tenho palavras para dar para Ele, mas o Senhor tem. O Senhor tem esse pão espiritual para nos dar. Assim eu te peço, Senhor, meu Deus e meu Pai, venha repartir o pão conosco e que nós possamos sair dessa live saciados, alimentados, fortalecidos espiritualmente para vencermos a nossa carne. Em nome de Jesus. Amém. Assim como o pão alimenta a tua carne, a palavra de Deus alimenta o teu espírito e te fortalece. Por isso que os anticristo. Eu tenho visto, né, os vídeos aí anunciando o anticristo, anunciando o anticristo. Mas aqui, ó, na epístola de João, ele fala sobre os anticristo. Quando eu estava estudando essa palavra, o que significa os anticristo? Que são todos aqueles que é contra Cristo. Então, verdadeiramente, o anticristo, ele não será só um, será vários. Será vários anticristos, por quê? Porque eles vão seguir o anticristo. Eles vão obedecer o anticristo. E eles serão todos os anticristos. Serão contra todos aqueles que falam de Cristo, quem crê em Cristo, que segue a Cristo. Você está entendendo? E é isso que Jesus veio falar conosco hoje sobre os anticristos. São aqueles que não acreditam em Cristo. São aqueles que são contra Cristo e por ser contra Cristo, são contra nós. São contra nós. Filhinhos, e já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muito se tem feito antes Cristo. Por onde conhecemos que já é a última hora, entendeu? Já tem muitos contra Cristo. Interessante, não é? Se você observar, tem muitos contra Cristo. Tem aqueles que... Você sabe disso. A perseguição já é da época de Jesus, não é isso? Perseguiram Jesus, depois perseguiram os discípulos, os apóstolos, e agora nos perseguem. E aí continuam essa perseguição. Eles são o quê? Os anticristo. Tá entendendo? E aqui o Senhor veio alertar sobre isso. Filhinhos, Israel, olha que bonito, né? João falando, filhinhos, já é a última hora. É assim que Deus te chama, filhinha, filhinho. Ele não te chama de filhinho, te diminuindo, né? Você já prestou atenção? Pessoas que te tratam pelo diminutivo, te diminuindo. Jesus não. Jesus te chama de filhinho, mas com amor, com carinho, não te diminuindo, né? Mas tem pessoas que usam o diminutivo para diminuir as pessoas. Coitadinha, né? Coitadinha com ironia, coitadinha sem ajudar a coitadinha, né? Tem pessoas que dizem assim, coitadinha, mas não ajuda a pessoa. Jesus é diferente. Jesus, ele diz, filhinhos, eu estou aqui para te ajudar. Filhinhos, eu estou aqui para estar com vocês, para livrar vocês dos anticristo. Filhinhos, eu não abandonei vocês. Filhinhos, eu enviei o Consolador para ajudar vocês. Filhinhos, vós não estão só. Oh, aleluia, Deus. Você está entendendo? O sentido da palavra, né? Ajudar os coitadinhos. Jesus é diferente. Jesus, ele ajuda os filhinhos dele. Interessante que o vocabulário de Jesus, o vocabulário do Espírito Santo, ele nunca vai te chamar de um coitado, de uma coitada. O Espírito Santo de Deus, ele vai sempre te chamar assim, como o Senhor está falando aqui, ó, filhinhos, filhinhas, servos, servas, filhos meus adoradores, né? É assim que Jesus nos chama. Ô Senhor da glória, benditos do meu Pai. Não é assim? Olha o vocabulário do cristão. Olha o vocabulário, né, daqueles que seguem a Cristo, que tem a palavra de Deus no seu coração. Tremendo, né? Tremendo. Deus é poderoso. Deus nos ensina até a falar, gente. Deus nos ensina até a falar.
Então, os servos de Deus, as servas de Deus, eles querem que vão chegar perto de você para te tirar dessa vida de coitada, né? Te tirar dessa vida de miséria, te tirar dessa vida de escuridão. Vão chegar perto de você para você saber o teu valor, para saber que você tem valor. Você pode não ter dinheiro, mas você tem valor para Deus. Sabe por quê? Porque Deus não precisa do teu dinheiro, né? E tem gente que se desvaloriza porque não tem dinheiro, porque não tem faculdade, porque não tem casa própria, porque não tem roupas, porque não sabe falar. Oh, Jesus amado, ou sabendo falar ou não sabendo, se você não tiver Jesus no coração, meu querido, na tua faculdade não te leva para o céu, não. Teu dinheiro não te leva para o céu. Teu doutorado não te leva para o céu, não, se você não conhecer a verdade e praticar a verdade. Se você não seguir a palavra de Deus. Se você não for esse, aleluia, que ama a Cristo, que serve a Cristo, que segue a Cristo. Porque se você for contra Cristo, você será um anticristo. Será contra tudo aquilo que vem do Senhor Jesus para a tua vida. Não aceita a palavra de Deus, não aceita o corpo de Cristo. Lembra que alguém disse assim: eu estou tão abatida dentro da igreja porque estão me rejeitando, rejeitando o corpo de Cristo, rejeitando o pequenino de Cristo, uma pequenina, uma ovelha que Jesus colocou dentro da igreja. Estão rejeitando, hein? Eita Jesus, esse povo gosta de comprar briga com Deus, hein? Vai perder com Deus. Esse povo gosta de machucar as ovelhas. Esse povo gosta de botar as ovelhas de Cristo para fora do aprisco. Oh, Jesus do Santo. Você está mexendo com as ovelhas de Deus. Você não está cuidando das ovelhas de Deus. Ah, não mexa com as ovelhinhas de Deus, não. Sabe por quê? Porque foi Jesus que derramou o sangue dele por elas. Se você não consegue tratar bem uma ovelha do Senhor, e depois está lá pregando de Deus, falando de Deus, orando, louvando a Deus, e não consegue tratar bem uma ovelha do Senhor, eu quero dizer para você, aceitar Jesus. Está faltando você aceitar Jesus no teu coração. Porque quando você tiver Jesus no teu coração, você vai saber cuidar de uma ovelha, de uma alma. Você vai saber o valor de uma alma. O valor de uma alma é o sangue de Jesus. Você é comprado pelo sangue de Jesus. Eita, que Jesus é lindo, né, gente? Muito lindo, perfeito. Filhinhos, e já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muito se tem feito o anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós. Os anticristos saíram da onde? De nós. Saíram da onde? Da casa de Deus. Eles saíram do próprio templo, mas não eram de nós, não eram de Cristo. Tá entendendo? Oh, como Deus é perfeito na sua palavra. Deus é muito perfeito na sua palavra. Mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Lembra da irmã que chegou aqui falando? Que ela disse assim: irmã, estou sendo rejeitada pela igreja. Eu digo, então, o meu corpo só rejeita algo se ele me faz mal. Não é assim que o nosso corpo é? O nosso corpo, ele rejeita algo que nos faz mal. Não é assim? Então, você precisa do teu braço, você precisa da tua mão, você precisa do teu pé. E o corpo de Cristo, ele não é mutilado. Você está rejeitando, meu querido, a parte do corpo de Cristo. Cuidado. Cuidado, porque Deus vai cobrar isso. Vai cobrar. Ele está falando interessante, que eu nem sabia que a mensagem ia chegar alguém aqui falando disso. E é o assunto que eu mais escuto. São pessoas falando desse corpo de Cristo, desses que se dizem corpo de Cristo, mas não recebem. Colocam o próprio corpo de Cristo para fora da igreja, né? Colocam o próprio corpo de Cristo, exclui o corpo de Cristo, né?
exclui, bloqueia o corpo de Cristo, não pode entrar na igreja. Não, por que não pode entrar na igreja? Na igreja de Cristo? Por que não pode entrar num templo se é corpo de Cristo? Por quê? Que diferença é essa? Você não vai tratar a tua mão do mesmo jeito que a outra mão, não? Como é que você trata a tua mão? Quando você limpa uma mão, você limpa as duas mãos, quando você zela pela uma mão, você zela pela outra mão. Não é verdade? Então, quando alguém te rejeitar dentro do templo, preste atenção que essa pessoa que está te rejeitando não faz parte do corpo de Cristo. Ela é anticristo. Você acha muitos santos? Mas não é, a luz não veio. Jesus não veio para os pecadores. Imagine, Jesus o santo na terra. Ele não se achou esse muito santo. Jesus, como santo, ele veio resgatar os pecadores. Então, se nós somos santos, se nós somos esses que procuramos ser santos, nós temos que ser luz para aqueles que não são santos. Não é verdade? Os anticristo falam o nome de Cristo, mas são anticristo. Estamos entendendo, gente? E aleluia, Jesus, eu fico maravilhada com Jesus quando fala. Nossa, saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Então, no meio de nós, tem aqueles que não são de nós. No meio de nós, tem aqueles que não querem nada com Deus. As pessoas não entendem, as pessoas acham que por elas não pregar, por elas não orar, por elas não conseguir ter uma mudança rapidamente dentro da casa de Deus, as pessoas acham que elas não são de Deus. Então, o processo de libertação em cada um é diferente. Tem uns que se entregam totalmente para Cristo. Tem outros que não. Tem outros que estão ali. Um dia vai ler a palavra, vai se entregando, outro vai lá, sabe? Aquela vida que ela está ali dentro do templo, dentro da casa do Senhor, mas ainda não se entregou verdadeiramente, ainda não teve um encontro verdadeiramente com o Senhor, mas está lá dentro. Até chegar aquele momento que ela, pela palavra, ela terá o entendimento que ela tem que ter essa vida recíproca com Cristo. Amar a Cristo como Ele a ama. Entendeu? Louvado seja o nome do Senhor. Então, é assim que nós vivemos. É assim que nós vivemos com pessoas que se dizem de Cristo, mas não são de Cristo. Por quê? Porque não recebem o corpo de Cristo. Então, os que não são de Cristo são aqueles que não recebem o corpo de Cristo. Eles estão, como a nossa querida disse aí, são os santos. Que santo é esse? Santos é esse? Que santos é esse que exclui o corpo de Cristo? Que santos é esse que não consegue santificar ninguém? A palavra não diz o quê? Que a mulher santa santifica o marido? Né, que a mulher santa santifica. Então, se são santos, ele tem o quê? Eles têm que o quê? Que nos santificar. Não é assim? O santo ele tem que santificar, o santo ele tem que ser luz na vida de alguém. O santo ele não tem que chegar naquele lugar e as trevas têm que bater em retirada, porque ele é luz, porque ele é santo. É assim. Foi assim que Jesus fez. Jesus, como santo na terra, ele chegava e ele era luz e alcançava as vidas, alcançava os que estavam nas trevas. Trouxe multidões para ele, multidões, né? E você faz parte dessa multidão. Lembra daquele povo que o Senhor prometeu a Abraão? Pois é muitos, é muitos. Esse povo de Abraão é muitos, não é pouco não. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom, né, gente? E não são de nós. E vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Então, a unção derramada de Deus, a unção derramada de Deus em nossas vidas
ela nos dá sabedoria. Você está entendendo? Olha aqui, ó, saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Quando você entrega sua vida para Jesus, é derramado na tua vida uma unção. Que unção? A unção de santidade, a unção de Cristo. Por quê? Porque Cristo é o ungido. Porque Cristo é o ungido, Filho de Deus. Então, quando meu coração está entregue a Cristo, essa unção é derramada na minha vida. Esta unção de Cristo é derramada e essa unção me faz saber a palavra de Deus, me faz saber aquilo que Deus quer para a minha vida. Porque tem pessoas aí confundindo, né? Tem pessoas achando que os ungidos só é aquele que o óleo é derramado na sua cabeça. Não, aquele é ungido de Deus porque o óleo foi derramado na sua cabeça. Não, não é assim. Quando Cristo entra no teu coração, essa unção já é derramada na tua vida. E essa unção te dará sabedoria, o entendimento, né? Para poder entender a palavra de Deus. Para esse derramamento do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo é o fogo consumidor. Então, esse fogo consumidor vai ter que consumir o meu pecado. Esse fogo consumidor vai ter que destruir aquilo que tem que ser destruído na minha vida. Essa unção, porque a unção é um fogo, né? A unção é um fogo. Então, aleluia, Deus louvado. Lembra de Moisés? Como foi que Moisés viu a Deus? Como um fogo consumidor, não foi? Aquela sarça ardente. Assim é a unção. Ela vem para queimar o nosso pecado. Ela vem para incendiar a nossa vida. Então, Jesus na nossa vida te faz ter vida de oração. Jesus na tua vida te faz ter, buscar a palavra dele. Jesus na tua vida faz você ter sabedoria. Sabedoria de Deus, sabedoria divina, sabedoria vindo pelo Espírito Santo de Deus. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque sabeis, e porque nenhuma mentira vem de Deus. Nenhuma mentira vem de Deus. Então não adianta as pessoas usar a mentira para dizer que é de Deus. Porque Deus não vai mentir para você, meu querido. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O que é a mentira? A mentira é aquilo que te engana, que te leva ao engano. A mentira é aquilo que vai fazer você acreditar naquilo que não é verdadeiro. Naquilo que não é verdadeiro. Os mentirosos entram dentro da tua casa para observar a tua vida, para observar o que você tem dentro de casa. Os mentirosos entram dentro da tua casa para saber como você se relaciona com o teu filho. Os mentirosos entram dentro da tua casa para saber como você se relaciona com a tua esposa, com o teu esposo. São pessoas enganadoras que estão perto de você, não querendo o teu bem. Não querendo o bem da tua família. Pelo contrário, está querendo a destruição da tua família. Está querendo a sua destruição, está querendo a sua derrota. Então, são esses mentirosos. O mentiroso nunca vai querer o bem de ninguém. Esse mentiroso aqui que Cristo fala, né? São pessoas que dizem ser teus amigos e não são. São pessoas que dizem ser tuas amigas e não são tuas amigas. Mas essas pessoas não permanecem de engano na presença de Deus. Não ficam na presença de Deus, não ficam. Não vos escrevei porque não soubesses a verdade, mas porque sabes, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é um mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Então, todo aquele que nega que Jesus é o Cristo se torna mentiroso. Você está entendendo o que é mentira, gente?
Você está entendendo? Você tem que entender o que é mentira. Os mentirosos são aqueles que não creem em Cristo. Os mentirosos são aqueles que não creem na palavra de Deus. Os mentirosos são aqueles que não vivem a verdade de Deus. Isso que é mentira. Você está entendendo? Nós temos que entender o sentido da mentira, porque senão ninguém vai ser salvo, não é verdade? Vocês têm que entender o que é a mentira, porque é isso que o Senhor está aqui nos explicando, porque o anticristo, ele vem mentindo para nós. Ele vem apresentando, ele vai querer fazer você ficar contra Cristo. Os anticristos vai querer fazer você ficar contra o corpo de Cristo. Os anticristos, porque quando você está ali querendo contra o corpo de Cristo, você está contra o próprio Cristo. Você está entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Deus é perfeito, né, gente? Muito perfeito. Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? E o anticristo é esse mesmo que nega o Pai e o Filho. O anticristo, ele nega a Deus e nega a Cristo. Da mentira. Não é verdade? Porque se nós observarmos, tem pessoas que mentem, naturalmente mente, mas não para fazer maldade a ninguém. Então, o sentido da mentira que fala, que nos condena, é essa mentira que faz eu ser contra Cristo, ser contra a palavra de Deus, ser contra Deus. Entendemos? Esse é o sentido da mentira. Por quê? Porque o pai da mentira, sabemos quem é. Então, esse pai da mentira, ele quer fazer o quê? Ele quer pregar a mentira para nós ficarmos contra Cristo. Cristo não existiu, Deus não existe, Deus é mau, Deus é... né? As pessoas dizem que Deus é mau. Pelo amor de Deus. Interessante que as pessoas dizem que Deus é mau e os outros deuses não são maus. Só o nosso Deus que é mau. Você já observou isso? Por que só o nosso Deus é mau e o Deus deles não é mau? Vocês já observaram o que acontece? Todos aqueles que são anti-Cristo e anti-Deus, eles falam do nosso Deus. Eles falam do nosso Cristo. Mas eles não dizem que os deuses deles são maus. Eles não dizem que os deuses deles praticam mal, que são injustos. Eles dizem que o nosso Deus é mau, é injusto. Você já prestou atenção? As pessoas chegam e dizem assim, mas por que Deus é mau? Por que Deus faz isso? Por que Deus faz aquilo? Sempre eles estão falando mal do nosso Deus. Mas dos outros deuses, eu quero ver chegar aqui falando dos outros deuses. Falam não, eles defendem. Defende. Deus é perfeito em tudo. Quem é mau é os corações. Quem é mau é os seres humanos. Quem é mau é aquele que não tem a Deus no seu coração. Bom, muito bom. Ele deu o seu próprio filho por amor a nós. Ele deu o seu próprio filho por amor a pecadores, a pessoas que não tinham valor. Meu Deus, Deus é muito bom. Se a gente olhar para a bondade de Deus, você nunca vai ser uma pessoa infeliz na vida. Você vai ser uma pessoa sempre grata na vida. Obrigado, Deus. Você amanhece agradecendo, você passa o dia agradecendo, você anoitece agradecendo. De tanta bondade que Deus tem por nós, faz por nós, tudo é dele, o que tudo é para ele, tudo é dele, tudo é para ele, você é para ele, eu sou para ele, nós somos dele. Então, aleluia, Deus diz o que, gente? Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus? Preste atenção, quem é o mentiroso? É o que nega Jesus. Quem é o mentiroso é que nega Deus. Esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho, também nega o Pai. O Senhor da glória não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho, como tem também o Pai. Portanto, que desde o princípio ouviste, permanece em vós. Desde o princípio que falam de Deus, do Filho de Deus, do que você aprendeu,
permaneça em vós. Não mude, não mude, não acredite no que vai vir aí para te fazer entender que Deus não é bom, que Cristo não existe, que a nova Bíblia, né, a Bíblia contra Deus, a Bíblia contra as leis de Deus, a Bíblia contra Cristo, falando mal de Cristo, hein? Falando mal de Cristo. Permaneça nos ensinamentos de Deus, permaneça naquilo que você aprendeu, permaneça naquilo que, aleluia, Deus, na fé, permaneça no caminho da verdade e da vida. Permaneça que nega o filho, também não tem um pai, e aquele que confessa o filho tem também um pai. Portanto, que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permaneceu, que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então Deus, ele nos dá o direito da vida eterna. O anticristo não vai te dar o direito da vida eterna. Por mais que o homem, os cientistas, estudem, né, para que aconteça essa vida eterna. Portanto, o que desde o princípio ouviste permanece em vós. Se em vós permaneceu o que desde o princípio e ouviste, também permanecereis no Filho do Pai. Esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Rivaldo, se não tiver amor pelas almas, não adianta eu estar aqui, né? Não adianta. Não adianta. E aleluia, estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam, e a unção que vos recebeste, dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira, não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Você lembra que eu disse, quando Jesus está no nosso coração, nós recebemos uma unção. E essa unção na nossa vida nos ensina. E quando Jesus está na nossa vida, o Espírito Santo está na nossa vida, essa unção nos ensina. Entendeu? Essa unção derramada na nossa vida, porque as pessoas acham que a unção vai ser derramada na tua vida quando um homem pegar um óleo ungido e derramar. Tem muitos que estão derramando o óleo ungido, óleo consagrado, né, na cabeça de pessoas que não têm entendimento da palavra. Senhor, quando o Espírito Santo está na nossa vida, aqui diz o que é, aleluia, Deus, que há uma unção, essa unção derramada na tua vida, o Espírito Santo da tua vida, ele vai te ensinar. Ele vai ensinar a palavra de Deus. Está entendendo? Não precisa o homem derramar um óleo ungido na tua cabeça. Não precisa, porque o Espírito Santo é derramado na tua vida e vai te dar esse ensinamento, e essa sabedoria que você precisa para entender a palavra de Deus. Então, o que eu preciso? Buscar o Espírito Santo para a minha vida. O que eu preciso? Buscar Cristo para a minha vida. O que eu preciso buscar? Sempre eu digo para vocês, busque ter relacionamento com Deus. E quanto mais você busca a palavra de Deus, mais unção é derramada na tua vida. E aqui diz, e estamos entendendo sobre unção, gente. Estamos entendendo sobre unção. A palavra de Deus, quando você busca o Espírito Santo para a tua vida, a unção é derramada na tua vida. A unção é derramada na tua vida. Por isso que eu sempre falo para vocês, tenha intimidade com Deus, tenha vida com Deus. Não é só vida de oração, é vida de palavras. É vida da palavra de Deus, é essa busca com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela revela quem é Deus para nós. Ela revela para quem é Deus para nossa vida. A palavra de Deus, ela revela aquilo que Deus, a vontade de Deus para nossa vida. Então não adianta vocês entrarem em live e só pedir oração, Eu vou orar por vocês. Mas vocês têm que buscar a palavra de Deus para a vida de vocês. Vocês têm que ter relacionamento com Deus. Então quando você relaciona com a palavra, você está tendo relacionamento com Deus. Você tem que ter o seu devocional. Eu tenho que te levar a ser fortalecida pela palavra de Deus. Quando alguém chega aqui pedindo, ore pela minha vida espiritual, eu
sempre digo, se você buscar a palavra de Deus, você vai ser fortalecido. A palavra de Deus é o nosso alimento espiritual. Então, pessoas entram aqui, pedem oração, sai da live. Outras entram, ficam até na hora da palavra, sai depois da palavra. Por quê? Porque é a palavra que vai te fortalecer, a palavra que vai te alimentar, a palavra que vai... Quanto mais você busca a palavra, mais unção é derramada na tua vida. Mais unção é derramada na tua vida. Não buscar a palavra para ser o melhor, né? Prega bem, conhecedor da palavra, né? Sabe, ali conhece capítulos e versículos, mas não tem unção na sua vida. Não tem o sol, só tem a lei. Tem que ter o Espírito Santo. Tem que ter, aleluia, Deus, o derramamento do Espírito Santo na nossa vida. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é o Espírito de sabedoria e de excelência. Então, esse Espírito Santo vai te dar a sabedoria que você precisa. Sempre eu digo, né? Palavra de Deus vai ensinar você a ser mãe, ser esposa, ser mulher, ser filha, ser esposo. A palavra de Deus ensina todas as coisas. A palavra de Deus vai te ensinar. Se estão te ensinando certo, se estão te ensinando errado, ela não vai deixar você ser enganada pelos anticristo. Ela não vai deixar você ser enganada pelos que virá. É isso que o Senhor está aqui falando. E agora ele diz, e agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Então tem pessoas que serão confundidas, vão dizer, olha, o Cristo está ali, e não está. Como a gente tem visto, né? Tem pessoas se apresentando como Cristo e estão levando um monte de seguidores com ele, dizendo que é o Cristo. Tem pessoas acreditando que aquele ser humano é o Cristo e não é. Você precisa da palavra de Deus, você precisa ter essa vida com Deus, você precisa ter relacionamento com Deus, porque você vai dizer, epa, esse daí não é não, porque eu tenho o quê? Relacionamento. Se você me conhece de verdade, você me conhecer ao ponto de saber quem eu sou, as pessoas podem até falar mal de mim, mas você vai dizer, não, eu conheço, eu tenho um relacionamento com ela, eu conheço ela, eu sei quem é ela. Relacionamento com as pessoas é muito boa. Se você não chega com aquela pessoa e conversa, a verdade não aparece. Você fica confusa, mas o Espírito Santo derramado na tua vida te leva à verdade, te leva a viver a verdade. Por isso que precisamos dessas escrituras sagradas, porque elas sempre vai te levar a viver coisas verdadeiras na tua vida, entendeu? Louvado seja o nome do Senhor. Estamos entendendo, igreja. Vai chegar o tempo que não poderemos mais ter a Bíblia na nossa mão. Eu estou falando nós aqui, né? Porque em outros lugares a Bíblia é proibido. 50 e poucos países. Eu acho que o meu Renato não chegou ainda. 50 e poucos países, eu acho que é 52 ou 51. É proibido a palavra de Deus. É proibida. Nós ainda não somos proibidos a palavra. Então você tem a oportunidade que você tem para buscar a Deus pela palavra é agora. Você não pode perder tempo, você não pode perder essa oportunidade porque você tem as escrituras sagradas na tua mão. Eu fico vendo perseguição, eu fico vendo as pessoas que estão sofrendo. Essa perseguição vai chegar no Brasil. Ou você acha que não vai chegar? Essa perseguição vai chegar no Brasil. Então vai chegar o momento que nós vamos passar por essas aflições, como hoje eu estava falando com Deus, na outra palavra na madrugada, né, que eu estava estudando com Deus, que não era isso. Que vai chegar o tempo da aflição antes da vinda de Cristo. Antes de Cristo vir arrebatar os escolhidos dele, a igreja dele, viveremos mais aflições. E precisamos ser sustentados pela palavra. Precisamos estar sendo sustentados por essa escritura sagrada, porque quando você medita na palavra de Deus, medita de dia e de noite, é você saber que Deus está com você.
Você pode passar por fraqueza. Senhor, a tua palavra diz que na tua fraqueza o Senhor aperfeiçoa o teu poder. Senhor, a tua palavra diz, Senhor, tudo posso naquilo que me fortalece. Senhor, a tua palavra diz que o teu Espírito me dá domínio próprio. Senhor, então me dá domínio, me dá direção. E você fica meditando na palavra e você fica falando da palavra, você fica orando na palavra e você fica vivendo a palavra. Vivendo a palavra. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, aleluia, Deus, todo aquele que pratica a justiça, todo aquele que pratica a verdade. O que é justiça, gente? A justiça é a verdade, justiça é a palavra de Deus. Então, se você pratica a palavra de Deus, você é nascido dele. Entendeu? Entendemos? Nós temos que nascer de novo, nós temos que nascer, aleluia, Deus, com Cristo, ter vida com Cristo. Então, se você tem essa vida com Cristo, você vai praticar a justiça, você não vai ser injusto com ninguém. Você não vai ser injusto com ninguém. Por quê? Porque a palavra da justiça não deixa você ser injusto. Não, que se você procura praticar a justiça, você já é nascido de Cristo. Você já é nascido desse Cristo. Olha que lindo, né, gente? Então, se você ainda é injusto com alguém, então falta ainda você nascer de Cristo. Porque Cristo é justo. Cristo é justo, então nós temos que ser nascido de Cristo. Nós temos que ser nova criatura. De qual grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Você está entendendo? O mundo, ele não nos recebe. Por quê? Porque não receberam a Deus. O que é o mundo? O mundo representa o quê? O maligno. O mundo representa o maligno, o mundo jaz do maligno. Então, todos aqueles que servem o maligno, que têm as práticas do maligno, eles não vão nos receber, eles não vão nos dar valor, eles não dão valor a Deus e não vão dar valor a nós. Você está entendendo? Então, você é filho de Deus. Tem templos que se tornou templo de Jezebel. Só fala de Deus, mas são templos de Jezebel. São a Babilônia, o mundo está dentro daquele templo. Hoje você olha para certas casas de orações, meu Deus do céu, você se escandaliza com o que estão fazendo dentro da casa de Deus. Pode ser a casa de Deus, mas ele não está mais lá dentro, né? Porque onde há o pecado, Deus não está. O Espírito Santo é derramado nos corações limpos, nos corações que não vivem as práticas do mundo, né? Estar no mundo é uma coisa, viver o mundo é outra coisa. Viver as práticas do mundo. Aquilo que o mundo nos oferece. O Senhor já nos tirou do mundo. O Senhor está nos limpando todos os dias. Ontem eu falei, né? Aquilo que nos dava prazer no mundo não dá mais. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele tira essa prática. O Espírito Santo de Deus, ele tira essas vontades que eram enganosas na nossa vida. Hoje a nossa alegria é Cristo. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Então nós precisamos conhecer Jesus, nós precisamos conhecer a Deus, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Como é que eu conheço a Deus, gente? Através das Escrituras Sagradas. Aqui tem as leis, aqui tem as ordenanças de Deus, aqui tem a vontade de Deus para a nossa vida, que é boa e perfeita. Então, aleluia, Deus, não adianta você não ter vida com a palavra de Deus, relacionamento com a palavra de Deus. Você quer saber a vontade de Deus para a tua vida? Examina as Escrituras. Procura conhecer um pouco de Deus aqui nas Escrituras. Olha, aqui, desde o início, fala que Ele criou o mundo, que Ele criou eu e você, que Ele criou os animais, que Ele criou o homem para a mulher, que Ele criou o sol. Tudo Ele fez, tudo Ele formou, tudo Ele criou para o seu louvor.
E assim o Senhor foi falando com Abraão, foi falando com Moisés, foi falando com José, com Jacó, com Daniel, e assim o Senhor foi se revelando aos profetas, e assim o Senhor foi revelando aos profetas o que, gente? A boa vontade dele para nós. Como eu estava falando aqui para o Daniel, né? O Daniel falou da colheita. Se você não fizer essa boa vontade de Deus para a tua vida, não terá uma boa colheita. A colheita pela maldade e a colheita pela bondade. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. Em qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Nós temos que nos purificar, porque ele é puro. Então nós precisamos, igreja, nos purificar, porque Cristo é puro. Eu creio que você entendeu a palavra, né? Aleluia, Jesus.